uma quinta-feira com cara de feriado. Tá diferente, tudo fechado, não tinha direito onde almoçar, mas tem que se virar, né? No início da manhã, manifestantes interromperam o tráfego na Ponte do Guaíba por mais de 3 horas. Sem ônibus e com poucas alternativas de transporte, a capital funcionou parcialmente. E foi assim na maioria dos bairros. Poucos comerciantes abriram as lojas. Com medo de depredações, prédios foram protegidos com placas de madeira. Não vamos abrir, porque não dá nem para pensar em abrir, porque o movimento está muito parado nas ruas, realmente parou tudo. As agências bancárias não abriram. Escolas e universidades suspenderam as aulas. A estação rodoviária ficou fechada. O transporte intermunicipal foi suspenso e as passagens compradas para hoje podem ser reagendadas. A medida vale para todo o estado. No meio da tarde, os ônibus da Companhia Carris foram posicionados à espera de um acordo entre Prefeitura e Sindicato dos Rodoviários para entrarem em circulação. A Justiça determinou a circulação de pelo menos 30% da frota, mas aqui menos de 40 dos 700 motoristas apareceram para trabalhar. Diariamente, 1.200.000 passageiros usam o transporte coletivo na capital. Isso aí é uma coisa muito triste para a gente que precisa ali de ônibus. Fiquei 1 hora numa parada até alguém chegar e me dizer que não ia ter. Tive que correr atrás ainda de táxi. Caminhei bastante para conseguir um. E agora estou tentando achar outro para poder voltar para casa. Mais vazia que dia de feriado. O policiamento foi reforçado nas áreas centrais da cidade. A sede do INSS fechada foi uma surpresa para quem tinha agendamentos. Na emergência do Hospital Conceição, por onde passam 350 pessoas por dia, hoje foram cerca de 100 pacientes. Nos postos de saúde que ficaram abertos, também houve pouca procura. Muito bem, vamos seguir o nosso debate. No intervalo, deu para ver que há algumas divergência dentro do movimento. Nós queremos depois tirar a limpo onde é que estão. Poucas, mas algumas divergências. Poucas, mas até em casa, com a família, tem divergência. Imagina 4 centrais, senão nós éramos uma só. divergência nenhuma. Poucas. Não. Senão nós éramos uma só, então seria um só. Só o Lazier Martins observou divergência. Tu tá com a sensibilidade muito boa, Lazier. E eu tenho acordo contigo de que existem divergências. Eu dizia o Nelson Rodrigues que a unanimidade é burra. Mas, seu Guiomar Vidor, da Central dos Trabalhadores, o que é prioritário para vocês? Isto é, tem que começar a acontecer, senão vamos para a rua de novo. Primeiramente, Lazier, nós, como uma questão mais urgente, porque está em votação, inclusive lá dentro da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, é a rejeição do PL 4330, que amplia o processo de terceirização para todos os setores das empresas, ou seja, não mais só para as atividades meio da empresa, mas também nas atividades fim. Esse é um instrumento de precarização das relações de trabalho, de flexibilização dos direitos trabalhistas, e nós não concordamos com esse PL. Esse PL está em debate, está para votação, foi em votação já lá na Câmara, nas comissões da Câmara, e ele deve ir ao plenário. Estava marcado já para ser votado em caráter terminativo na semana passada, conseguimos adiar. Fiz um contato com o deputado Assis Melo, ele me colocou, que ficou gaúcho, agora, né? Exatamente lá de Caxias do Sul, da minha base sindical, e agora ficou adiado para o próximo mês. Então, essa é uma das questões prioritárias, porque está na boca para ser votado no Congresso Nacional. Uma segunda questão é o fim do fator previdenciário. Esse foi um dos maiores crimes cometidos contra a classe trabalhadora brasileira, ainda lá no governo Fernando Henrique. E eu queria só, Janta, corrigir aqui, não no conteúdo, mas na forma, porque o fim do fator previdenciário foi ainda quem vetou foi o governo Lula. Esse projeto do PEP, que é o projeto alternativo, chamado o fator de 85-95, ele ainda está em discussão lá no Congresso Nacional. Não derrubaram o veto do Lula. Foi feito... Não votaram nem o veto do Lula, então... Não apuraram. Não apuraram, como tem milhares de vetos lá para serem apurados ainda no Congresso Nacional. Então, essa questão do fim do fator previdenciário, Lazier, ela se torna uma emergência também. Nós queremos uma solução definitiva para essa questão, porque isso reduz as aposentadorias dos trabalhadores em 30%, 40%, chega até uma redução de 40%, e as mulheres é que estão sendo as mais penalizadas, né? E uma quarta questão está sintonizada a isso, é a questão da valorização das aposentadorias, dos aposentados. Nós tivemos
nos últimos anos, uma desvalorização muito grande das nossas aposentadorias. Nós queremos que os reajustes sejam vinculados, então, ao mesmo reajuste, o ganho real que está sendo dado ao salário mínimo. Eu classificaria aqui, entre essas, as mais emergentes. É lógico que os 10% do PIB para a saúde, para a educação, que são lutas gerais e são lutas também dos trabalhadores, mas dentro da pauta dos trabalhadores, essas eu considero as que são as mais emergenciais e que são prioridades da pauta dos trabalhadores nesse momento. E Cláudio Janta, para vocês da Força Sindical, e aí reitero aquela pergunta, não há divergência entre vocês? Não, eu volto a dizer, né, o Congresso ele é um apêndice do governo. É um apêndice do governo. A oposição hoje no Congresso é 20%. E 20% bem enxutinha. É um apêndice do governo. Aí o governo tem uma comissão no Ministério do Trabalho, das centrais, e o governo discutindo a terceirização. Aí o governo pega e cria esse PL 4330 e bota na ordem do dia, aí virou prioridade já do movimento sindical. Virou prioridade. Isso é que nem um plebiscito, o engodo do plebiscito. Ah, vamos discutir o plebiscito. Aí se esquece o passe livre, se esquece a saúde, se esquece isso, vira o plebiscito. Por que o governo não cumpre o acordo firmado? Está lá um grupo de trabalho, a Força faz parte, a CUT, a CTB, todas as centrais fazem parte com o governo e os empresários estão discutindo essa questão. Por que o governo tira o negócio de lá e bota no Congresso? Para desviar a atenção, para desviar o foco. Nós temos prioridade. Eu acho que a prioridade principal nossa, se o governo quer demonstrar sinalizar que não vai ficar enganando aí com esse grupo de trabalho até agosto, não sei o quê, o governo pega e dá isenção de imposto de renda para quem ganha R$6.000. Ó, eu tenho boa vontade de dar um monte de isenção para os empresários, recebeu os empresários 68 vezes e recebeu o movimento sindical 4. A última reunião era para saber se nós tínhamos alguma sugestão para o plebiscito. Que plebiscito? Quem quer saber de plebiscito? Com esse congresso que é do governo? Claudir Nespolo, presidente da CUT. Muito bem. O tema da divergência, ele sempre tem que vir acompanhado com o tema da convergência. Nós temos buscado construir no movimento sindical, depois de um longo tempo, as convergências, o que tem permitido fazer lutas juntos, porque as centrais são diferentes. Se não tivesse diferenças, não teria 1, 2, 3, 8, 10 centrais, né? E pode não ter mais. Então, o exercício de buscar as convergências está permitindo fazer lutas potentes, organizadas, e isso é muito importante para o segmento que a gente representa, que é a classe trabalhadora, enfim, né? Mas eu gostaria de, muito rapidamente, percorrer 2, 3 aspectos aqui que eu acho que são fundamentais. Primeiro, esse mistério de por que os rodoviários, tanto em Pelotas, Rio Grande, né, uma série de outras cidades do interior e aqui em Porto Alegre também, de repente, parece que aderiram, porque ninguém segura tantos trabalhadores por tanto tempo e da forma que segurou. Por que essa adesão dos rodoviários? Os rodoviários têm uma pauta, eles concordam com essa pauta que as centrais apresentaram. Concordam que tem que avançar aquilo que se chama as conquistas trabalhistas no Brasil. Mas eles têm uma outra, que é o estatuto do motorista, o estatuto do rodoviário. O rodoviário, ele quer a jornada de 6 horas, os caras trabalham, ficam à disposição das empresas 11 horas por dia, porque tem um intervalo de 4 horas no meio. O rodoviário quer a jornada corrida de 6 horas. Ele quer os 30% de risco de vida. Numa única empresa aqui de Porto Alegre, no último mês, 28 trabalhadores foram agredidos, ou motorista ou cobradores. E foram agredidos não foi pelo passageiro, foi agredido por assalto, consequência de assalto, tema da violência que está instalado, enfim, nessa questão. E os rodoviários querem, portanto, avançar seus direitos também. Foi por isso que eles vieram à luta. Eles estão se vendo agora. Tem um fator aqui que é muito importante, comentar com os ouvintes e comentar contigo, e com nossos colegas debatedores, que está mais fácil fazer luta hoje. É óbvio que está mais fácil. Por que está mais fácil? Porque está, em que pese a valorização salarial ainda não está aquela que a gente gostaria, está quase o pleno emprego. Quando tem quase o pleno emprego, o trabalhador tem mais coragem de sair para a rua, de fazer o que esses 7, 8 meninos de uma grande metalúrgica fizeram hoje de manhã, que foi ir para o meio de uma avenida, encorajar outros a parar o fluxo de carro. Por que fizeram isso? Vai você fazer isso na década de 90, quando o desemprego estava lá, né? 18%, 12%, 18%. Então, o que está encorajando os trabalhadores a fazer luta de classe,
aprofundar as conquistas, é este bom momento que a economia brasileira, que pese todas as suas contradições, ela está vivendo. Agora, isso não tem a ver com governismo ou com movimento de juventude. Eu estou entre aqueles que acham extraordinário a juventude brasileira ter ido para a rua, mesmo com essa diversidade de pauta. No início teve uma pauta mais focada no transporte, depois pulverizou. E isso é importante, a juventude tem que desalienar. A juventude tem papel na sociedade, tem que sair de dentro de casa e ir para a rua, né? E concordo que esse setor todo também criou um ambiente de estímulo às participações. Isso é muito bom para a democracia, para a sociedade, por isso estamos solidários, somando com esse movimento também. Érico Correia, da Central Sindical e Popular. Lazier, até eu acho que é importante dizer que o que surgiu aqui de divergência foi porque eu disse que a manifestação das pessoas aqui no intervalo, contrárias aos dirigentes sindicais, aos sindicatos, é um reflexo da sociedade, do descontentamento, do descrédito com a classe política e que, evidentemente, os sindicatos também são organizações políticas, né? E então reflete. É evidente, e isso nós não podemos deixar de comentar, que nós temos hoje um governo nesse país que foi forjado e construído no movimento sindical. O governo deste país, a grande figura que é o Lula, é um dirigente sindical. E o berço do sindicalismo nesse país, o ABC em São Paulo, é o mesmo que há pouco tempo atrás lançou para o país a ideia do acordo coletivo especial para pegar a CLT e jogar no lixo. Então, é evidente que existe um descontentamento. Essa questão de que o país vive pleno emprego, de que está todo mundo muito bem, obrigado, isso é alguma coisa assim de alguma ilha. Eu acho Alguém falou que está tudo bem, obrigado? Ninguém falou que está tudo bem, obrigado. Isso. Eu ouvi aqui, não quer dizer que está tudo bem, eu ouvi aqui dizer pleno emprego. Não deforma o que eu falei aqui. Com as questões, embora com contradições. Tu está deformando o que eu falei. Só um pouquinho. Não, tu está deformando, não pode deformar. Agora é o que eu falei? Eu falei que teve uma expansão do emprego. Tu não vai falar no meu tempo. Agora eu falei também que não está adequado ao nível salarial. Só um pouquinho. Só para adequar a tua fala, tu não pode deformar. Tem um pouquinho de calma. Só um pouquinho. Costuma deformar a fala, não deforma a minha. O que é muito importante que nós temos que dizer para as pessoas, e aí tem uma divergência de fundo. Só um pouquinho. Vai com calma. Só um pouquinho, Claudia. As centrais sindicais hoje chamaram um ato, e eu estou saudando isso, eu estou saudando essa unidade. Agora, é evidente que marcaram um ato e não marcaram um ato na frente do Palácio, como se esse país não tivesse governo, como se esse Estado não tivesse governo. Portanto, nós fomos para frente do Palácio hoje. E como foi dito aqui, não teve nenhum desacordo, de que os poderes legislativos estão submetidos aos executivos, tanto no município, vereador Janta, quanto no Estado, quanto no país. Qualquer pauta levada para dentro do Congresso Nacional é pauta para proteger o governo. Porque quem decide é o governo. A Dilma tem poder porque ela veta, o Lula vetou, a Dilma vetou, e o que acontece? O Congresso não vota. Então, o que está em jogo, e nós temos que fazer essa discussão, e isso é fundamental, que esta submissão, porque um governo de frente popular forjado no meio do movimento sindical, ele precisa necessariamente do apoio das organizações da classe para poder governar. Portanto, a política da cooptação é muito forte. É muito forte. E quando nos atacaram aqui de que nós somos pequeninhos, eu quero reivindicar a minha história. Nós construímos a CUT, nós construímos o PT. Isto não significa que nós temos que virar as costas para as bandeiras históricas da nossa classe. Nós vamos continuar conversando com essas pessoas que estão desacreditadas, nós vamos continuar saudando os rodoviários que estão em luta, nós vamos continuar porque a juventude deu um passo, e o passo que a juventude deu pode ter uma explicação, Lazier Martins, que esta juventude, diferente de nós, não foi construída lá na militância dos anos 80, junto com aqueles que construíram o PT, que construíram a CUT, que construíram outras. Essa juventude veio vindo com o novo, e cabe agora ao movimento sindical organizado e consequente acompanhar e apoiar todas essas lutas e levar as bandeiras da classe para as ruas. Nós não vamos, eu vou repetir isso, nós não vamos aqui fazer coro a plebiscito, reforma política e qualquer outra coisa. Nós queremos é que o governo pare de dar dinheiro